Hoje eu vou dar algumas dicas para você que quer parar de fazer conteúdo solto e começar a desenhar arcos narrativos para o seu canal e para a sua produção de conteúdo. E como você pode plantar na cabeça da sua audiência a pergunta mais lucrativa que existe. Imagine se a sua série da Netflix favorita lançasse episódios aleatórios toda semana, onde os personagens mudassem de personalidade o tempo todo e as suas ações não tivessem consequência nenhuma. Você continuaria assistindo? Provavelmente não. O relatório global de tendências que o YouTube lançou cria um alerta que poucas pessoas estão falando, mas a era do conteúdo solto está acabando. O que está expandindo globalmente, seja no Brasil, nos Estados Unidos, nos principais polos de produção de conteúdo, é a serialização. Essa palavra fácil de falar, mas que basicamente significa tornar as coisas seriadas. A primeira mudança prática que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade. Isso é uma coisa que se fala muito em qualquer processo de aprendizagem, mas isso é muito importante. Antes de você planejar a sua semana de conteúdo, entenda onde você quer chegar. Não existe nenhum plano que mereça ser feito para apenas uma semana. Você precisa determinar uma visão para o seu ano. Isso não quer dizer que você está preso àquela direção que você apontou, mas que você tem um norte para caminhar. Comece a visualizar o que você seria capaz de produzir por um tempo tão longo e continuar gostando de fazer isso. Dessa forma você vai começar a perceber que a sua vida, a sua produção de conteúdo, ela pode ser dividida em temporadas, em grandes marcos que você pode documentar. O relatório mostra que os criadores que estão mais crescendo estão gamificando a vida. E a forma mais fácil de fazer isso é definindo 3 coisas. Primeiro, qual é a sua missão, ou seja, onde você quer chegar, que é o que eu acabei de falar. Qual o seu obstáculo principal ou os principais obstáculos. E uma coisa que é muito importante para gerar essa sensação de urgência para as pessoas acompanharem. Defina um prazo para conseguir isso. Por exemplo, se você tem um canal de culinária, ao invés de falar, venha aprender a fazer o bolo tal, crie uma série 30 dias para aprender a fazer bolos franceses do zero, digamos, um exemplo. É uma lógica de pensamento diferente. Faz as pessoas entenderem que se, por exemplo, elas chegarem no episódio 5, já passaram outros 4 episódios que ela vai ter vontade de voltar para assistir e acompanhar do zero. Ou então, se ela chegou nesse mesmo ponto, ela sabe que ainda tem toda uma jornada a ser percorrida, né? Isso prende a audiência ao seu conteúdo. Se você fala de finanças, ao invés de falar fique milionário com essa estratégia de investimento, você fala assim, como faturar 1 milhão em 3 meses e mostra para as pessoas que realmente você tem essa capacidade de fazer e conduzi-las a esse mesmo objetivo. Por que isso funciona? Porque gera um comprometimento das pessoas a acompanharem uma transformação. Talvez você pense, mas ninguém assiste vídeo longo. Isso é um mito que vai matar o seu canal se você acreditar nele. Na verdade, a gente está vendo justamente o oposto. O relatório do YouTube, por exemplo, aponta que no Reino Unido e na Coreia existe um movimento chamado Prêmio do Esforço. Ou seja, as pessoas estão premiando quando elas veem que outro ser humano está se esforçando para poder trazer um conteúdo de qualidade para elas. Nessa era da inteligência artificial, onde a informação se tornou uma commodity, a era da informação acabou. Isso não é mais um problema para as pessoas. Não é mais o que as pessoas estão buscando. Então, o que elas estão buscando é justamente experiências, conexões. E quando você vê uma pessoa passando por uma jornada difícil, você quer acompanhar. Existe uma tendência mais forte atualmente para isso. Isso faz com que os vídeos mais longos tenham performado melhor. Uma dica prática para você: documente os seus processos, documente os seus bastidores, documente os seus erros, documente o seu suor. Se você vai, por exemplo, reformar um estúdio, não mostre só o depois, quando ele já está pronto. Olha que estúdio legal que eu tenho. Mostre o antes. Por exemplo, eu me mudei para Belo Horizonte recentemente e esse meu cenário, ele a cada vídeo está mudando um pouco. A minha ideia é ter, com o tempo, um cenário melhor. A qualidade dos vídeos melhorar a cada passo. Não espere a perfeição. As pessoas estão buscando justamente conhecer o processo, né? A realidade que existe por trás de cada criador. É isso que gera a conexão emocional, justamente essa autenticidade. E os shorts, os conteúdos mais curtos, os reels, eles perderam valor? Claro que não. Na verdade, eles têm crescido muito também, sendo que
a estratégia, se você quer reter uma audiência, começa a mudar. Quando você vai para o TikTok, por exemplo, o alcance das postagens tende a ser muito grande. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas se você quer reter a sua audiência no conteúdo, você precisa usar essa força dos conteúdos mais curtos justamente para direcionar para os conteúdos mais longos, para que a sua audiência não se perca no meio do caminho. É a lógica, por exemplo, dos trailers e teasers no cinema. Os ganchos eles têm que ser posicionados no seu vídeo, no seu conteúdo o tempo todo. E principalmente nesse caso, para você construir um conteúdo em série ao final do vídeo. Porque assim você levanta aquela pergunta que é a pergunta mais lucrativa que existe. O que vai acontecer em seguida? Essa é uma ferramenta muito poderosa que o entretenimento já utiliza há muito tempo. Quando você edita um filme, por exemplo, quando você faz um filme, roteiriza ele, essa pergunta tem que estar na cabeça da audiência o tempo todo. A cada passo que você dá no roteiro, você tem que levantar novamente essa pergunta. E agora, o que vai acontecer? Poxa, aconteceu isso aqui e agora aquilo tudo, como é que se reconfigura, né? Isso são técnicas que os produtores de conteúdo principais, os maiores produtores de conteúdo já dominam há muito tempo, né? Lembre-se que o público quer fazer parte da sua história, mas para isso você precisa contar uma história que dure mais do que um deslizar de dedo na tela. Nos meus próximos vídeos eu vou trazer mais exemplos práticos de como fazer isso. Por exemplo, em breve vou lançar o primeiro episódio do meu podcast que vai mesclar entrevista com cenas de documentário. Vai ser um podcast que vai contar histórias também. A minha primeira convidada é a Gislene Esquerdo. Eu já gravei o episódio com ela, estou editando agora. Em seguida, vou postar o episódio com o engenheiro Matheus, que é uma pessoa para a qual eu já produzi, inclusive, séries. Tem uma série com ele que vai ser lançada agora em fevereiro. Olha que interessante, o engenheiro Matheus, ele é um infoprodutor, um produtor de conteúdo dos mais conhecidos. No nicho de engenharia, ele é o principal produtor de conteúdo, certo? Que a gente tem aqui no Brasil, ele tem a maior comunidade do mundo de construtores. E uma coisa que a gente identificou é que o público dele, os clientes, tinham muita objeção em relação a construir casas. Isso é uma coisa natural, conhecida no Brasil, né? Construir casa, quando a pessoa pensa nisso, imediatamente vem uma série de objeções. Poxa, obra sempre atrasa, ou então obra sempre estoura o orçamento. Isso causa medo das pessoas construírem. A gente identificando o medo como esse principal desafio das pessoas, a gente construiu uma série onde o Matheus visita casas incríveis, casas de alto padrão e fora do padrão, onde as pessoas decidiram ousar, decidiram vencer o medo para construir casas que chamam a atenção e que é bom de viver nelas, né? Então ele faz um react dessas casas e em seguida a gente conta a história dessas pessoas e o que motivou elas a construir. Dessa forma, a gente faz com que a audiência do Matheus fique presa a acompanhar essa série, se entreter com essa série, mas também descobrir que elas são capazes de construir também. Então eu vou compartilhar um pouco dos bastidores da criação dessa série por aqui também, mas, de novo, o Matheus vai estar em um dos episódios desse podcast. Estou procurando pessoas que sejam autoridade no seu nicho, mas principalmente que sejam pessoas boas, pessoas que eu possa mostrar os bastidores sem medo de estar difundindo uma mentira. Porque é isso muito do que eu acredito. Coloca aqui o nome de alguém que você quer ver nesse podcast. Eu vou colocar agora no final o teaser para esse episódio com a Gislene, o primeiro episódio do podcast. Espero que vocês gostem. Conta aqui nos comentários o que você está pensando para o seu canal de YouTube para esse próximo ano. Me conta também o que você faria dentro do seu nicho como uma série. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e te espero no próximo vídeo. Valeu! Então tem gente que fala, não, quando eu tiver tal coisa, quando eu não... Não. O que eu tenho, eu vou começar com o que eu tenho. E aí eu comecei a dar palestras em marcas muito grandes, de graça. Quando eu vou pro online, eu falo, bom, agora ou dá certo ou dá certo. É quase impossível acreditar. Você já teve medo de palestrar, de falar em público? Já tinha medo, tinha dor de barriga, ficava nervosa, tinha pesadelo, ficava com aquelas manchas vermelhas. Tal, você tem que queimar a ponte. Você já ouviu isso? Já ouvi. Queimar a ponte é uma
O meu treinamento todo como treinadora foi na igreja e na sala de aula da psicologia. Você tem esse chamado, senão você nem estava assistindo aqui esse episódio até o final, para multiplicar e ser canal de transformação também.